Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento soprava suavemente pelo estacionamento deserto, levantando papéis abandonados e o aroma de uma tempestade distante. O antigo campo de tiro permanecia ali isolado, suas placas piscando fracamente como um coração cansado. Maya Johnson ficou parada em frente à porta por alguns segundos. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de lembranças. Imagens se sobrepunham em sua mente. Um deserto em chamas, um céu sem nuvens, prendendo a respiração. Um tiro, e então silêncio. Ela balançou levemente a cabeça, respirou fundo e empurrou a porta. O cheiro familiar de pólvora queimada e metal o envolveu imediatamente. Ressonavam detonações regulares, ásperas, secas, quase agressivas. A princípio ninguém a notou. Boné de beisebol abaixado, jaqueta simples, bolsa gasta pendurada no ombro, ela parecia uma pessoa comum, e era exatamente isso que ela queria. Porque Maya já não era a mulher que todos costumavam aplaudir. Ela havia entregado seu uniforme. Guardem as medalhas dele. Virei a página. Ou pelo menos tentei. Desde então, as noites têm sido longas. Ela acordava sobressaltada, com o coração acelerado, a garganta seca, ainda ouvindo vozes, rádios, ordens. Então, hoje, ela veio em busca de algo simples. Calma na precisão. Paz através do controle. A sensação de que, por alguns instantes, o mundo pôde obedecer ao silêncio. Ela colocou a bolsa perto de uma mesa. Seus olhos percorreram a sala. Alguns homens estavam rindo alto. Alguns estavam se filmando, outros estavam se gabando. Olha só, ainda no centro. Eu já te disse, eu nasci para isso. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Nascido para isso? Ela sabia o verdadeiro preço a se pagar por ser bom. Não gostei. Não aplausos. Mas noites sem dormir. Decisões impossíveis. Cicatrizes invisíveis. Ela caminhou calmamente em direção ao balcão. O chefe finalmente ergueu o olhar. E naquele exato momento, mesmo antes de abrir a boca, ela sentiu aquele olhar. Aquela que te define num relance. Mulher, negra, discreta, portanto frágil, portanto inexperiente, portanto inferior. Uma leve pressão apertou seu peito. Sem raiva. Apenas um velho cansaço. Cansado de ter que provar meu valor o tempo todo. Ainda precisa de explicação. Sempre precisando de justificativa. Ela respirou fundo, pronta para falar. Sem que eles soubessem alguns minutos depois. Todo o estande de tiro estava prendendo a respiração. E que aqueles que riram hoje se arrependerão de cada palavra dita. Olá. Gostaria de uma hora de filmagem, disse Maya calmamente. O chefe ergueu as sobrancelhas, surpreso como se ela tivesse acabado de fazer uma pergunta absurda. Você está aí? Ele a olhou de cima a baixo, lentamente, com aquele meio sorriso zombeteiro que era tudo menos amigável. Tem certeza de que sabe como funciona? Nós não alugamos brinquedos aqui. Atrás dele, dois homens começaram a rir baixinho. Deixa pra lá, Tom, disse um deles. Ela provavelmente quer tentar. Vai ser divertido. Sim. Preparem o kit de primeiros socorros, acrescentou o outro. Maya sentiu uma sensação de queimação subindo em seu peito. Mas seu rosto permaneceu impassível. Eu conheço as regras, ela respondeu. O chefe suspirou e estalou a língua contra o céu da boca. Muito bem. Linha 4. E evite ferir alguém. Não temos seguro para acidentes desnecessários. Ele entregou-lhe os tampões de ouvido com um gesto exageradamente cauteloso, como se ela fosse deixá-los cair. Ela os pegou sem dizer uma palavra. Enquanto caminhava em direção à sua linha de tiro, ela sentiu olhares fixos em suas costas. Murmúrios. Sério? Ela veio filmar sozinha? Ela deve assistir a muitos filmes. Aposto que nem sequer acerta o alvo. Maya posa sem saque. Suas mãos se abriram lentamente e mecanicamente. Cada movimento era preciso. Ela sacou a arma. Uma Glock preta com manutenção precisa ao milímetro. Quando o metal brilhou sob a luz, um leve silêncio percorreu o grupo. Uau! Quem deu isso para ele? Um deles sussurrou sem fôlego. Provavelmente o namorado dela. Ela ignorou. Ela colocou o carregador. Clicua. Seguro. Respirar. Então ela olhou para cima. Através do vidro da cabine, ela viu seu reflexo. Não o ex-soldado. Não o atirador de elite. Apenas uma mulher cansada. Pronto, mais uma vez, para ser testado. Um passo pesado fez o chão vibrar atrás dela. Uma voz jovem, arrogante e divertida. Então, vamos começar? Maya se virou. O instrutor. Boné de beisebol virado para trás, camiseta justa, sorriso excessivamente confiante. Sou Lucas, disse ele, estufando o peito.
Se quiser, posso lhe mostrar como segurar uma arma corretamente. Ele segurou a arma imaginária entre os dedos, exagerando os gestos, como se estivesse falando com uma criança. Os outros caíram na gargalhada. Obrigada, respondeu Maya suavemente, mas eu consigo me virar. Lucas ergueu uma sobrancelha. Você está conseguindo? Ok. Veremos. Ele lançou um olhar para seus amigos. Preparem seus telefones. E naquele momento, Maya entendeu. Eles não estavam apenas curiosos. Eles queriam um espetáculo. Eles queriam vê-la fracassar. Ela respirou fundo. Uma lembrança passou pela sua mente. Uma noite distante, um suspiro, a voz de um comandante em seu fone de ouvido. Concentre-se. Ignore tudo. Torne-se apenas uma foto. Ela encarou o alvo. Seus dedos se estabilizaram. O mundo gradualmente se encolhe ao seu redor. Chega de risos. Chega de olhares fixos. Apenas a distância. E a verdade. Ela colocou o dedo delicadamente no gatilho. E no fundo dela, algo se reativou. Calma. Frio. Implacável. O campo de tiro, sem ainda saber disso, havia simplesmente subestimado a pessoa errada. O tiro de Maya ainda nem tinha saído da sala quando Lucas estalou os dedos. Pare, pare, pare. Ela retirou delicadamente o dedo do gatilho. Sim? Perguntou ela calmamente. Lucas se posicionou bem ao lado dela, perto demais, com aquele sorriso falsamente gentil. Antes de filmarmos, vamos fazer isso de um jeito diferente. Senão, não tem graça. Ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Aqui, gostamos de nos desafiar. É motivador. Evita decepções. As risadas recomeçaram. Que tipo de desafio? Perguntou Maya. Lucas deu de ombros. Simples. 3 alvos. 3 distâncias. Curto, médio, longo. Ele apontou. Nós nos revezamos nos tiros. Contamos os pontos. E para tornar as coisas interessantes, ele tirou uma nota do bolso. Quem perder paga pela sessão da outra pessoa. Os homens concordaram imediatamente. Assim, deixe-o ver. Ela vai se arrepender. Será resolvido rapidamente. Maya permaneceu em silêncio. Não era o dinheiro que a incomodava. Essa era a perspectiva por trás da aposta. Não é um jogo. Uma humilhação planejada. E se eu recusar? Disse ela suavemente. Lucas zombou. Então você filma sozinho, assim, sem pressão, e nós ainda vamos assistir. Mas honestamente, seria ainda pior. Um telefone foi atendido. Mais uma atualização. Eles já estavam filmando. Uma leve sensação de queimação subiu pela garganta de Maya. Ao longo de sua vida, barreiras foram colocadas em seu caminho. Você não pode. Isto não é para você. Você vai fracassar. Ela baixou ligeiramente os olhos. Não por meio de submissão. Por meio da concentração. Está bem, ela respondeu. Faremos como você disse. Os murmúrios ficaram mais altos. Lucas, confiante em si mesmo, carregou sua arma. Perfeito. As damas primeiro, disse ele em tom de deboche. Maya balançou a cabeça negativamente. Não. Atire primeiro. Ele sorriu, orgulhoso. Como desejar. Ele tomou seu lugar. Ele fez um pequeno show. Ombros curvados, respiração ruidosa, postura exagerada. Então ele atirou. Pam, pam, pam. Os impactos atingiram o alvo. Correto. Não é perfeito. Os homens já estavam aplaudindo como se ele tivesse vencido, mesmo antes do final. Viram? Fácil. Gritou alguém. Lucas fez um sinal de vitória e se virou para ela. E sua vez. Maya se aproximou. Nenhuma ação desnecessária. Sem ruído. Ela ergueu a arma. Lucas inclinou-se na direção de seus amigos. Preste atenção, isto vai ser engraçado. Maya respirou fundo. Seu olhar ficou completamente vazio. Chega de zombaria. Mais público. Exatamente o alvo. Ela apertou o gatilho. Pam. Apenas uma dose. Silêncio. O chefe franziu a testa. Espere. Eles se aproximaram do alvo. O buraco estava exatamente no centro. Lucas piscou surpreso por um segundo, e então retomou o sorriso. Um golpe de sorte. Acontece. Ele retomou seu lugar. Segunda distância. Além disso, mais exigente. Pam, pam, pam. Dessa vez ele acertou, mas errou o alvo. Um dos homens hesitou em aplaudir. Lucas cruzou os braços. E sua vez. Maya leva seu braço. Nada havia mudado em seu rosto. Pam, pam. 2 fotos. 2 impactos, próximos um do outro, alinhados, quase um sobre o outro. Um murmúrio percorreu a sala. E isso não é possível. Lucas engoliu em seco. Sua confiança começava a ruir. Ele tentou se recompor. Muito bem. Vamos passar para os relacionamentos à distância. É aí que todo mundo erra. Ele tomou seu lugar. Mais longe.
Muito mais longe. Suas mãos estavam menos firmes. Ele puxa. Pam, pam, pam. Um tiro certeiro. Os outros dois perderam completamente o alvo de vista. Fez-se silêncio. Ninguém mais ria de verdade. Sua vez, disse ele com a voz um pouco menos segura. Maya fechou os olhos por um segundo. E no silêncio de sua mente, ela ouviu aquela voz do passado novamente. Não hesite. Não lute contra o tiro. Deixe-o ir. Ela tem visto. E puxe. Pam. Apenas uma dose. A bala perfurou o alvo. Bem no centro. O chefe deu um passo para trás. As chamadas telefônicas diminuíram. Luke ficou figurinha. A aposta que ele pensava ter ganho de antemão acabou se voltando contra ele. Maya baixou a arma calmamente, sem triunfo, sem um sorriso. Então, quem paga pela sessão? Perguntou ela suavemente. Ninguém se atreveu a responder. E no fundo da arquibancada, alguém murmurou quase respeitosamente. Ela não é iniciante. Mas eles ainda não tinham visto nada, porque a verdadeira revelação ainda não tinha começado. O campo de tiro, geralmente tão barulhento quanto uma colmeia, de repente pareceu abafado. Chega de risos. Chega de válvulas. Apenas esse silêncio pesado. O tipo de silêncio que se ouve quando a verdade acaba de nos atingir em cheio. Lucas encarou o alvo novamente, como se esperasse que ele mudasse sozinho. Não, é armado, murmurou ele. O chefe balançou a cabeça negativamente. Alvos não mentem. Ele olhou para Maya perplexo, quase envergonhado. Como? Como se faz isso, senhora? Maya descarregou sua arma calmamente, verificou a câmara e colocou o carregador sobre a mesa. Respirando. Uma resposta simples. Mas nenhum deles ousou rir. Um dos homens ao fundo, aquele que estava filmando, abaixou lentamente o celular. De repente, ele se sentiu ridículo. A vergonha começava a tomar conta. Lucas tentou recuperar a confiança. E certo, você atira bem. Mas tem gente que sabe fazer isso sem ser alguém importante. Maya inclinou ligeiramente a cabeça. Não estou tentando ser alguém. Ela pegou sua mala com cuidado e precisão. Suas mãos não estavam tremendo. Lucas aproximou-se. Você era policial? Instrutor? Campeão? Maya permaneceu em silêncio por um segundo. Seu olhar se desviou, como se ela estivesse abrindo uma porta para o passado. Então ela respondeu suavemente. Não. Eu era um atirador de elite. A palavra caiu como um peso. Atirador de elite. Não no cinema. Não está no YouTube. Na vida real. O chefe piscou. No exército. Ela sentiu com a cabeça. Lucas sentiu a garganta apertar. Todas as suas piadas, seus vídeos, sua arrogância. Encarando uma mulher que havia confrontado a realidade. E por quanto tempo? Perguntou ele, quase respeitosamente apesar de si mesmo. Tempo suficiente para saber que não se deve zombar de quem não se conhece, respondeu ela calmamente. O silêncio se prolongou. Tudo o que se ouvia eram tiros distantes vindos de outras cabines. Maya guardou delicadamente sua arma na bolsa, como se estivesse guardando uma parte dolorosa de si mesma. Por que você veio aqui? Perguntou o chefe finalmente. Ela parou. Lembrar e esquecer. Eles realmente não entenderam. Mas eles sentiram o peso. Lucas engoliu seu orgulho. Eu peço desculpas. Sinceramente. Nós pensamos. Eu sei o que você pensou, disse ela suavemente. Eu o conheço desde que nasci. Ela ajustou a alça da bolsa. Não é grande coisa ser ignorante. Torna-se desrespeitoso quando há falta de respeito. O chefe assentiu com a cabeça, envergonhado. A sessão é para nós. E se você quiser voltar, será sempre bem-vindo. Maya esboçou um sorriso pequeno e discreto. Obrigado. Mas eu não vim aqui para ganhar. Vim aqui para respirar. Ela deu alguns passos em direção à saída. Ninguém a impediu. Ninguém ri. Todos a observaram partir, não como alvo de zombaria, mas como alguém que inspirava respeito sem nunca o pedir. E muito tempo depois de ela ter saído da barraca, os homens só tinham um pensamento em mente. Você não julga a história de uma pessoa, olhando apenas para sua aparência. Lucas permaneceu imóvel por um longo tempo, com as mãos ainda segurando sua arma. A porta se fechou atrás de Maya e ainda assim, era como se sua presença ainda preenchesse o cômodo. O chefe quebrou o silêncio. Guardem seus celulares. Não vamos publicar nada. Ninguém protestou. De repente ninguém mais queria. Lucas pegou o alvo que havia errado, dobrou-o, desdobrou-o, incapaz de encará-lo. Atirador de elite, ele murmurou. Um homem atrás dele deu de ombros. Sim. E nos comportamos como crianças. Aquela frase o magoou mais do que todas as zombarias que já havia recebido. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não estava acostumado a enfrentar. Vergonha.
mas também o desejo de melhorar. Ele caminhou em direção ao balcão. Tom, você sabe o nome dele, certo? O chefe assentiu com a cabeça. Para quê? Lucas respirou fundo. Porque eu quero aprender. Eu realmente quero. Não para os vídeos. Não para aplausos. Ele olhou para a linha de tiro vazia. Ela atirou como se tudo dependesse de uma única respiração. Tom sorriu tristemente. Essa é a diferença. Você estava tentando impressionar. Ela atirou para sobreviver. Lucas fechou os olhos por um segundo. Essas palavras ficaram gravadas na minha memória. Ele voltou para sua fila, removeu a câmera fixada na parede e a guardou em sua bolsa. O programa acabou. Ele avançou calmamente. Dessa vez, ele não teve pressa. Respiração. Silêncio. Respeito. Pan. A foto não ficou perfeita. Mas era verdade. Pronto, disse Tom suavemente. Agora você começa a aprender. Mais tarde, quando a noite caiu e a barraca fechou, Lucas permaneceu sozinho por alguns minutos no estacionamento vazio. Ele olhou para o céu. Ele se lembrou de Maya. A sua dignidade. A sua força silenciosa. A frase que ela havia dito. Ser ignorante não é grande coisa. Torna-se desrespeitoso quando há falta de respeito. Ele assentiu com a cabeça. Obrigado, murmurou ele. Ele sabia que ela jamais ouviria aquilo. Mas ele também sabia que dali em diante, toda vez que entrasse naquela cabine, ele se lembraria de que não se julga alguém pela cor da pele, pelas roupas ou pelo silêncio. É medida pelo que passou, e por como escolhe permanecer de pé. E em algum lugar da cidade, Maya caminhava sozinha sob a calma da noite. Ela não buscava nem reconhecimento nem vingança.